Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa primeira aula. E olha só, eu trouxe um assunto muito bacana para vocês. E nós vamos iniciar a nossa aula hoje com muita alegria. Veja só, será que vocês sabem do que eu vou falar? Não, né? Tudo bem. Eu vou dar uma dica para vocês. Vou cantar uma música e vocês aí em casa vão tentar descobrir. Combinado? Solta o som! Todo mundo levantando, tá? Não fica ninguém sentado aí em casa não. Bota todo mundo para ficar em pé. Quero ver. Na tribo eles vivem, comendo raiz, caçando e pescando, guerreando feliz. Tribo eles vivem, comendo raiz, caçando e pescando, guerreando feliz. Olha o que ele faz com a palha, não é mole não. Ele é inteligente, não brinque com ele não. Olha nosso aulão. A Oca é a morada, cacique é guerreiro. A Taba é aldeia, pajé é feiticeiro. Deus é Tupã, a lua é Jaci. A língua que eles falam é Tupi-Guarani. A língua que eles falam é Tupi-Guarani. Será que já sabem de quem vou falar? Peguem o livro e vamos estudar. Será que já sabem de quem vou falar? Peguem o livro e vamos estudar. E aí, meus amores, descobriram do que vai ser a aula hoje? Isso, muito bem! Sobre o índio. Olha só, a nossa aula hoje de história é sobre os índios. Olha como que a Sandra está caracterizada para dar essa aula hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Todo mundo pega o livro, acompanha nas páginas 71 a 74, 80 a 87. Combinado? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre a música e a dança indígena. A musicalização, ela está presente na vida dos índios em todo momento. De que forma? Nos cultos, nos rituais que eles fazem, durante uma cura, durante as festas, em grupo, quando eles se reúnem. Tudo isso eles usam a musicalização e também usam a dança. Acredita-se que a música ela tenha surgido através de sonhos. É isso mesmo. Mas como sonhos? Que eles lá, o cacique da tribo teve um sonho para poder entrar a musicalização no meio deles. E eles começaram a usar alguns instrumentos. Também acredita-se que foi os deuses que, de uma forma ou de outra, no ritual, colocou a música para eles, porque eles achavam que o mundo dos homens estava muito silenciosa. Então essa tribo, esses homens são muito silenciosos. Vamos colocar a musicalização para eles. Isso na lenda indígena, certo? E para eles fazerem essa musicalização e a dança, eles usam alguns instrumentos. Vamos ver agora? Olha só, um deles é o idiofones. O idiofones, ele é o som que é obtido por meio de uma vibração, um chocalho, quando eles estão ali balançando aquele chocalho deles. Temos também aerofones, que é o som obtido pela circulação do ar, onde eles usam alguns instrumentos deles, que quando eles circulam no ar, o som sai, chamados de aerofones. Tem também outro que são os zumbidores. Olha só, ele é obtido quando são também agitados no ar, agitado como um chocalho. Aerofones, circulação do ar. Zumbidores, quando eles são agitados no ar, eles fazem um som. Temos também os membrafones, que são sons obtidos pela vibração de uma membrana. Eles usam vários tipos de formas para poder se movimentar e sair o som. Então, eles misturam todas essas danças, todos esses instrumentos e fica uma musicalização bem legal na tribo. Lembrem-se que eles usam isso para vários tipos de coisas, como por exemplo, muito bem, nos rituais. Em que mais eles usam? Muito bem, também durante uma cura, nas festas, isso mesmo. Espero que você esteja aí acompanhando tudo direitinho. Falando em música, falando em dança, por que não falarmos da herança que os indígenas deixou para nós?
Ah, essa são muitas. Sabia que aqui, na época do descobrimento do Brasil, existiam várias tribos aqui em Sergipe. Tinha os Tupinambás e também os Caetés. Isso na época do descobrimento do Brasil. Atualmente, nós só temos uma tribo aqui em Sergipe, que é a tribo Chocó. Eles, atualmente, residem lá na ilha de São Pedro, lá em Porto da Folha. Por enquanto, nesse momento, só temos essa tribo aqui em Sergipe, tá? Porque no Brasil nós temos muitas tribos espalhadas. E aqui em Sergipe, lá no Porto da Folha, existem mais ou menos 91 famílias, com cerca de mais ou menos 400 pessoas que participam dessa aldeia. São os indígenas que vivem aqui no nosso território sergipano, tá? Então vamos para a nossa herança. Da onde será que surgiu essa ideia da gente tomar banho todos os dias? Ah, será que tem alguém em casa que gosta de tomar banho todos os dias ou corre pela casa para não tomar banho? Será que tem alguém aí que faz isso? Eu acho que eu tô ouvindo alguém falar aí, tá? Veja só. Da onde surgiu tomar banho todos os dias? Isso mesmo, é uma herança que nós herdamos dos índios. Por eles conviverem nas florestas, nos rios, eles tinham esse costume de se banhar todos os dias nos rios. Até porque eles saíam para caçar e pescar. Então eles já tinham esse costume e foi isso que nós herdamos dele também. Olha outra coisa que a gente herdou dos índios. Eita, como é bom dar uma cochilada numa rede. Dormir em rede. Nós também herdamos dos índios. É tão bom quando a gente estica aquela rede, dá uma cochilada, porque era assim que os índios dormiam antigamente. Pensa que é na cama fofinha que vocês têm aí em casa? Não, eles dormiam em redes, isso mesmo. E nós pegamos esse costume dele, de dormir em rede. Claro que a gente não dorme, a gente tira um cochilinho, a gente descansa, gosta de sentar lá para se balançar, mas nós herdamos isso dos índios. Olha outra coisa que a gente herdou dos índios foi na alimentação, tá? Aqui eu tenho uma tapioca que é feita da mandioca, isso que vocês também conhecem como macaxeira. Nós herdamos isso dele. Nós herdamos também a alimentação que vem do milho. Olha, bolo. A gente faz muita coisa com o milho, não faz o próprio milho, como outras coisas que a gente herdou dele na alimentação. Vocês sabiam que o pirão que a mamãe faz aí em casa, bem gostoso, foi dos índios? Não sabiam? Ah, mas a gente herdou isso deles. Eles cozinhavam o peixe e com aquela água que eles pegavam de lá do cozimento do peixe, para não estragar, não jogar fora, eles misturavam a farinha da mandioca e faziam tipo mingau. E esse mingau eles deram o nome de pirão, com o aperfeiçoamento do tempo, a gente foi dando o nome de pirão. E a gente faz hoje em dia pirão de peixe, pirão de frango, pirão de carne, de camarão, mas nós herdamos isso dele também. Era assim que eles faziam o pirão deles. Olha outra coisa bem legal que a gente herdou dos índios. Andar de canoa. Isso mesmo, porque era assim que eles se deslocavam de um lugar para outro. Eles precisavam se deslocar, não tinham meio de transporte, eles mesmos fabricavam as canoas deles. E aí era o meio que eles tinham para se locomover de um lugar para o outro. Veja que legal. E isso hoje em dia é uma fonte de renda para muitas pessoas. Vocês sabiam disso? Muitas pessoas utilizam a canoa para ganhar o seu pão de cada dia. Isso mesmo. Outra coisa que nós herdamos dos índios foi os remédios. Hã? Como assim, tia Sandra? Os remédios? Sim, mas olha só, retirados da natureza. Como vocês acham que os índios se curavam quando eles estavam doentes lá na tribo? Claro que tinha o pajé, que era o chefe religioso, eles iam lá, né, para poder fazer os rituais deles, mas no meio do ritual eles usavam as ervas medicinais, o que eles tiravam da própria natureza. Eles iam em busca de folhas e eles mesmos produziam o seu próprio remédio. E nós também herdamos isso dele, é claro, que com o aperfeiçoamento, com produtos químicos, mas que nós herdamos isso deles. Veja só, que legal a gente saber sobre
música e dança, sobre a herança que a gente teve dos índios. Não é legal? As influências indígenas, elas estão enraizadas na gente. Ela está enraizada em todos os indivíduos, em todos os brasileiros. Até porque vocês sabem que eles foram quem? Quem mesmo? Eu ouvi. Foram os primeiros habitantes do Brasil. Isso mesmo. Vocês não esqueceram. Eles foram os primeiros habitantes aqui do nosso Brasil. Quando Pedro Álvares chegou em nossa terra, ele achou que tinha descoberto uma terra nova, mas nessa terra já tinha moradores nele, que eram os índios, na realidade nativos. Mas receberam esse nome de índios porque Cabral, ele pensou que havia chegado nas Índias, porque era esse o caminho que ele estava percorrendo. Ele queria chegar nas Índias, mas ele acabou chegando aqui no Brasil, encontrou esses habitantes nativos da terra e por eles pensar que tinham chegado nas Índias, deu a esse nome de índios, a esses nativos que aqui eles encontraram. Veja que povo rico nós já tínhamos aqui em nossa terra, não é verdade? Cheio de herança, cheio de costumes e também de cultura. Então, veja só, os índios, eles merecem todo o nosso respeito. Olha só, os índios, eles merecem todo o nosso respeito. Ele é um povo que deu origem à nossa cultura. Eles merecem nosso respeito. E é um povo que deu origem à nossa cultura. Viu só que legal? E nós herdamos muitos costumes. Nós herdamos muitos costumes deles. E, por isso, não podemos jamais esquecer os índios. Viu que legal? Então, olha só, os índios, eles merecem o nosso, todo mundo aí falando aí em casa, o nosso, isso mesmo, o nosso respeito. Porque ele é um povo que deu origem à nossa cultura, isso mesmo. E que nós herdamos deles muitos, o quê? Costumes. E por isso jamais podemos esquecer os nossos índios. Viu que legal a nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado sobre a nossa primeira aula de história. E aguardo vocês em breve no próximo vídeo. Tchau, meus amores!